Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil em mais uma aula aqui do nosso canal, trazendo um caso clínico para você. Então o tema de quinta-feira desse mês, e pode continuar assim desde que você comente aqui e diga que você quer, é discussão de caso clínico. Então eu trago um caso simples, mas que precisa ser interpretado, e eu explico para você a parte da farmacologia principalmente. Já faço isso dentro da plataforma Farmacologia Aplicada aqui 2A, que é a nossa sala de aula exclusiva da internet, que explica farmacologia, fisiologia, terapêutica, todo dia, de maneira exclusiva para alunos especiais, né? Alunos R2A. E você pode se tornar um aluno também clicando no link aqui embaixo. E a ideia dos alunos foi, professor, leva para o YouTube também alguns conteúdos, tenho certeza que eles vão adorar. Então, por isso que eu trouxe para cá também, para a gente dar uma discutida sobre alguns temas, e eu posso continuar toda aqui trazendo. É só você dar a sua opinião. Eu sou o professor José, sou professor de farmacologia e fisiologia há um bom tempo já na universidade, farmacêutico clínico, e também aqui na internet há alguns anos no YouTube e na nossa plataforma de aulas Farmacologia Aplicada R2A, que lá sim se aprende farmacologia. Bom, chega de lenga-lenga e vamos para o caso de hoje. Antes, na semana passada, eu falei de um caso clínico, trouxe um caso clínico relacionado com esse. Então vou deixar o link aqui embaixo, no final do vídeo também vai ter, mas aqui embaixo está o link da aula passada, para que você possa assistir também e complementar o conteúdo. Combinado? Então, vamos para a aula. Então, qual é o caso? Um homem de 69 anos de idade, então idoso, com história pregressa de insuficiência cardíaca congestiva, ICC, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão e doença arterial coronariana, apresenta-se para acompanhamento médico. Show de bola. Até aí, um caso, né, de alguém que teve hipertensão por longos anos, não cuidou da alimentação, talvez uma predisposição genética também a alterações de perfil lipídico, e desenvolveu então a ICC, diabetes, hipertensão e uma doença arterial coronariana. Então o paciente teve vários infartos do miocárdio, então já explicou tudo, né? Fração de ejeção deprimida, então força da frequência da ejeção de sangue do ventrículo deprimida, e piora da ICC, sintomas de dispneia, ortopneia, dispneia paroxística, noturna e edema. Então é a descompensação, na verdade, da insuficiência cardíaca. Pensa que, expliquei inclusive no último caso clínico, que o ventrículo tem que expulsar o sangue do coração. Se ele não consegue expulsar, vai haver um retorno desse sangue, dos locais que levaram o sangue até ele. Então, por exemplo, vai represar sangue nas veias e capilares venosos, então edemas periféricos, e pode também acumular edema, água, né, sangue no pulmão, então edema pulmonar. Pois bem, por isso da falta de ar e do edema. Uma descompensação da ICC. Ele utiliza inibidor da ECA, beta-bloqueador e diuréticos já. E apesar disso, descompensou a doença. Então o diabetes do paciente está bem controlado, ele tem função renal normal. É decidido então adicionar digoxina para o alívio dos sintomas. Bom, e aí chegam as perguntas até nós. Qual é o efeito da digoxina no coração normal? Qual é o efeito da digoxina no coração com insuficiência cardíaca? Qual o efeito neuronal da digoxina? E quais são os efeitos colaterais e a toxicidade da digoxina? Então vou explicar direto esses quatro, vou responder essas quatro perguntas primeiro e depois eu trago o mecanismo da digoxina. Então vamos lá. Qual o efeito da digoxina no coração normal? Pois bem, resistência vascular sistêmica aumentada, constrição do músculo liso das veias, e isso pode diminuir o débito cardíaco. Então, a digoxina, ela prejudica a função cardíaca em uma pessoa normal. Ponto muito importante. Já num coração com insuficiência, ela aumenta o volume sistólico e aumenta o débito cardíaco, que é o objetivo. Nós estamos com uma fraqueza na ejeção, uma fração de ejeção deprimida no coração, precisa aumentar a ejeção de sangue, e ela faz exatamente isso. Aumenta o volume sistólico, sístole, batimento do coração, e aumenta o débito cardíaco.
Mas também ela tem efeitos neurais. Ela diminui o tônus simpático, que agride o coração, que prejudica o coração, aumenta a atividade vagal do parasimpático, então relaxa mais a frequência cardíaca, apesar de aumentar a força do batimento. Resulta também numa diminuição na inibição do nódo sinoatrial e atraso na condução do meio nodo por meio do nódo atrioventricular, os dois nódulos, né, de disparo elétrico no nosso coração. Aqueles que vai dar o marca-passo, o nódo sinoatrial, e aquele que vai distribuir entre os átrios e ventrículos o disparo elétrico do coração, que é o nódo atrioventricular. Então a digoxina, inclusive, é usada como antiarrítmico, por diminuir então as arritmias através dessa ação direta na inibição dos nodos cardíacos. Pois bem, e a digoxina pode causar efeitos colaterais e toxicidade? Pode sim. Ela pode induzir arritmias, inclusive pela dose, né, doses elevadas. Ela é um medicamento de faixa terapêutica estreita, então qualquer mudança de dose pode causar um problema de toxicidade. Ela pode causar perda do apetite, náusea, vômito, diarreia e desorientação, fadiga e distúrbios visuais. São efeitos adversos da digoxina. E aí nós temos então o mecanismo dela, como ela age. Aqui, pessoal, é como se nós tivéssemos, deixa eu ampliar um pouquinho mais, o nosso músculo cardíaco. E aí lembram comigo, quando ocorre a contração cardíaca, ocorre a contração através de um potencial de membrana. E esse potencial é a abertura de canais de sódio, primeiramente. Então o sódio entra no músculo, gera então uma despolarização que abre canais de cálcio, e o cálcio entra pelo canal de cálcio e faz a contração muscular. Aí esse cálcio dentro do músculo do coração precisa sair para que o músculo relaxe e esteja pronto para uma próxima contração. Então, entra cálcio e sai cálcio. A saída do cálcio, ela não é simples. Para que eu retire o cálcio de dentro do músculo cardíaco, eu preciso trocar ele por sódio. Então eu tenho que tirar o sódio de fora do músculo, jogar para dentro, para que o cálcio saia. É um contratransporte. Mando sódio para dentro para tirar o cálcio. Então o relaxamento do músculo, né, depende de ter sódio em grandes quantidades fora para trocar com o cálcio que está em grande quantidade dentro do músculo do coração. E essa concentração de sódio é mantida do lado de fora por uma bomba que é chamada bomba sódio-potássio ATPase. Então a bomba sódio-potássio ATPase, ela vai mandar sódio para fora continuamente em troca do potássio. É isso que ela faz. E adivinha o que a digoxina faz? Bloqueia exatamente essa bomba. Ao bloquear a bomba sódio-potássio ATPase, ela também impede a troca do sódio pelo cálcio. O cálcio acumula dentro do músculo, gerando então o efeito de hipercontração ou aumento da tonicidade da contração muscular. E curiosamente a digoxina faz isso, mas não em todas as bombas sódio-potássio ATPase. Várias bombas sódio-potássio ATPase continuam funcionando. Agora, desde que haja potássio para ativar a bomba sódio-potássio ATPase. Por isso que quem usa, por exemplo, diuréticos que perdem potássio, e na semana passada nós tivemos no caso o uso da furosemida em um paciente com ICC, nós percebemos uma diminuição do potássio. Inclusive, no caso anterior, eu citei que deve ser monitorado quando se utiliza furosemida, especialmente no paciente com ICC, a concentração do potássio, prevendo um risco, né, de uma hipocalemia ou uma hipopotassemia. Então, se diminuir o potássio, as outras bombas que deveriam funcionar normalmente, e assim retirar o cálcio, relaxar o músculo cardíaco, vão diminuir a função. E aí pode gerar uma toxicidade do efeito da digoxina no coração. Então, o uso de diuréticos, perdedores de potássio principalmente, junto com digoxina na ICC é um grande risco, porque pode aumentar a toxicidade da dioxina no caso do paciente.
Se você tiver alguma outra dúvida sobre esse caso, deixa nos comentários. Se você tiver a ideia de um novo caso, um outro tema para as próximas aulas, deixa nos comentários, porque afinal o canal Farmacologia Fácil é para você. Show de bola, galera? Então já ativa as notificações, já se inscreva aqui no canal e prepare-se, porque semana que vem tem mais. E se você escolher, pode ser que tenha mais um caso clínico. Tchau, tchau!